Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shanaruch, a gente se encontra no capítulo 81, a gente está aprendendo sobre os 4 tipos de propriedades que temos no Shabbat. A gente viu sobre Reshut HaYachid. Reshut HaYachid é a propriedade privada, que é um lugar que ele é cercado, ele tem um tamanho mínimo. Nesse lugar é permitido carregar sem problema nenhum. Então a casa das pessoas, o pátio e etc., qualquer lugar fechado é chamado Reshut HaYachid, e tudo que se encontra lá pode ser carregado. Não se pode tirar de um reshut para o outro, de uma propriedade para outra. Mas então, se por exemplo eu cheguei na sinagoga, cheguei na casa de uma pessoa, tudo que se encontra lá desde o começo do Shabat pode ser carregado por todos os recintos, pode ir de um quarto para o outro, não tem problema nenhum. Qual é o segundo tipo? A gente vê agora na terceira alahá. Eis o reshut harabim. O que é chamado de uma propriedade pública que não pode carregar lá? Fala o Kitzur Shanaruch, Rechovot ushvakim shem 16 amah al 16 amah. Reshut Harabim é chamado um lugar que tem um tamanho mínimo de 16 amot por 16 amot. Uma amah tem mais ou menos 8 metros. Ou seja, se eu tenho uma área que ela tem 8 metros por 8 metros aberto, é um lugar público, qualquer um pode passar lá, e é aberto, não tem muros em volta, não tem muralhas em volta, isso é chamado Reshut Harabim. Como todas as alahot de Shabbat, isso também é aprendido da época que Bnei Israel estavam no deserto, e lá a Machané dos Levim, o lugar onde os Levim ficavam e viajavam, tinha esse tamanho. Também estradas de uma cidade para outra, que elas têm uma largura de 8 metros, 16 amot, 8 metros, elas também são chamadas de Reshut Harabim. É proibido carregar nelas no Shabbat se não tem o Eruv. וכל דבר שברשות רבים אם אינו גבוה 3 טפחים לקרקע אפילו הם קוצים הוצאה שאין רבים דורסים עליהם מכל מקום בטל לגבי קרקע והרי הוא כרשות רבים. Tudo que se encontra no Reshut Harabim também, se tem um pouquinho de terra, tudo que está numa altura de até 3 tfachim, está próximo ao chão, todas essas áreas, mesmo que seja um arbusto pequenininho, plantas ou grama ou qualquer coisa do tipo, tudo que se encontra até a altura de 3 tfachim é considerado parte do Reshut Harabim. Vechen gomar Reshut Harabim inamu kash 3 tfachim, arei que Reshut Harabim também um buraco, se tem um buraco de até 3 tfachim, é chamado de Reshut Harabim. והחורים שבקטנים קבל רשות רבים ואינם מפולשים לפנים רשות היחיד אם נמוכים 3 טפחים לקרקע בטל לגבי רשות רבים והרי כרשות הרבים. Também se tem buracos no muro, o muro da casa, a gente falou que o muro da casa é chamado de Reshut HaYachid, ele pertence à propriedade particular, então eu posso colocar neles coisas, posso colocar em cima do muro alguma coisa, mas se tem um buraco que dá somente para o Reshut Harabim, somente para o lado da rua, certo? Então se tem um buraco no muro que do lado da rua eu consigo ver ele, mas do lado de dentro da casa não, ele não atravessa o muro inteiro até o outro lado, esse buraco, se ele se encontra abaixo de 3 tfachim, muito próximo ao chão, em torno de 24 centímetros próximo ao chão, ele também é considerado como parte do Reshut Harabim. Agora, tudo no Reshut Harabim que ele tem mais que 3 tfachim, então se por exemplo tem aqueles murinhos ou alguma coisa do tipo, que às vezes tem na rua, ou aqueles negócios para evitar com que as pessoas estacionem em algum lugar, ou, por exemplo, ou uma grade para os carros não passarem para a calçada, alguma coisa do tipo. Todas essas coisas que tem na rua, que elas têm mais do que 3 tfachim, nidonim lefim dotem, imeshbo arba lemata מעשרה טפחים, הרי היא קרמלית, ולמעלה מעשרה טפחים, הווה רשות היחיד. A gente vai depender do tamanho e da altura. Se ele tem 4 por 4 tfachim abaixo de 10 centímetros, ou seja, ele tem um tamanho de 4 por 4 tfachim, 24 por 24 centímetros, que é um tamanho considerável, e ele está abaixo de 10 tfachim, ele é chamado de Carmelit, que é o que a gente vai ver na próxima alahá, essa área, essa região, esse recinto chamado de Carmelit. Agora, se ele tiver 4 por 4 e tiver acima de 10 tfachim, ele é chamado de Reshut HaYachid. Então, se eu tenho, por exemplo, uma caçamba na rua, uma caçamba grande, ou aquelas caixas enormes de lixo, que elas têm 4 por 4 tfachim e tem uma altura de 10 tfachim, 24 por 24 centímetros de área e uma altura de 80 centímetros, elas são chamadas Reshut HaYachid, elas são chamadas de propriedade privada, mesmo que elas se encontram no meio da rua, devido ao tamanho delas, elas saem da rua, elas deixam de ser parte da rua, parte da área da rua, e se tornam algo por si só.
Então, por exemplo, às vezes tem um lixo na rua, esses lixos que tem espalhados pela rua para ninguém jogar lixo no chão. Muitas vezes esses lixos, eles têm um tamanho de 24 por 24 centímetros, muitas vezes eles são um pouquinho maiores, e eles têm uma altura de 10 tvachim, uma altura de 80 centímetros. Então esse lixo é chamado de reshut hayachid. Então caso eu veja um lixo no chão, alguma coisinha que está jogada lá no chão no meio da rua, obviamente eu não posso sair por aí carregando esse lixo no Shabat, porque eu não posso carregar no Shabat num lugar em que não tem eruv, mas eu não posso nem pegar isso e jogar dentro do lixo, porque esse papel ou o que seja que está no chão, ele está no reshut harabim, e o lixo que tem um tamanho de 4 por 4 tfachim, 24 por 24 centímetros, e uma altura de 80 centímetros, ele é chamado de reshut hayachid, ele é chamado de propriedade privada, então eu não posso levar uma coisa de um para o outro, então tem que considerar isso. De novo, estamos falando de lugares que não tem eruv, então a rua é chamada de reshut harabim. O eruv que fazem muitas vezes na cidade transforma tudo em reshut hayachid. A gente vai aprender mais sobre ele na continuação. Veimen boar baramba, areia uma comptor, ben sheolemat lameasara, ben sheolemata measara. Agora, se temos alguma coisa que não tem 4 por 4 tfachim de área, e ele está acima de 3 tfachim do chão, ele é chamado de makom ptor. Makom ptor é o último que a gente vai ver na quinta alahá. Makom ptor é um lugar que é permitido colocar do reshut harabim nele e dele no reshut harabim ou reshut hayachid. Não tem problema de transferir de um reshut para uma makom ptor ou dele para um outro. המבואות שנכנסים לרשות רבים, לפעמים לרשות הרבים, לפעמים קרמלית, ויש בזה הרבה חילוקי דינים. Mevoot são passagens, muitas vezes as cidades antigamente, muitas vezes eram formadas da seguinte forma: tinham pátios, tipo condomínios com 3, 4 casas, com um pátio comum entre eles, e você tinha vários desses um do lado do outro, e todos passavam por uma passagem para chegar na rua. Então, às vezes você tinha, por exemplo, 4 ou 5 condomínios um do lado do outro, todos esses tinham uma saída para um hall, igual o hall de uma casa, mas para uma entradinha, e através dessa entradinha se chegava na rua. Muitas vezes essa entradinha é chamada de reshut harabim, muitas vezes é chamada de reshut hayachid ou carmelit. Teria que verificar cada situação em situação para saber se pode carregar nesse lugar ou não. יש אומרים שכל שאין 60 ריבוע אנשים עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר, אינו רשות רבים אלא קרמל. לכן בזמן הזה אין לנו רשות רבים, וכל ירא שמיים יחמיר לעצמו. Tem quem diga que a gente falou que todo lugar que ele tem 16 amot por 16 amot, 8 metros por 8 metros, ele é chamado de reshut harabim, ele é chamado de uma propriedade pública, e consequentemente existe a proibição da Torá de carregar nesse lugar. Porém, tem quem diga que, como a gente aprende do deserto, como as halachot de Shabbat são aprendidas do deserto, e no deserto nós tínhamos, Am Israel tinha pelo menos lá 600 mil pessoas, é o número que a gente encontra na Torá. Então tem quem diga que uma região, uma área, um reshut harabim, onde não passam diariamente 600 mil pessoas, não é chamado de reshut harabim. Ou seja, para ser chamado de reshut harabim, existir a proibição da Torá de carregar nesse lugar no Shabat. É somente se ele tem um tamanho mínimo de 8 por 8 metros e passam lá diariamente 600 mil pessoas. Senão, isso não é chamado reshut harabim, ele é definido como carmelit, que é o que a gente vai ver na próxima alahá, e a proibição de carregar nele é somente de Rabanan. Mas ele traz aqui que a pessoa ele deve buscar leachmir nessa questão, porque senão a gente basicamente não teria hoje em dia reshut harabim. Temos muito poucos lugares onde existe a situação que passam nesse lugar 600 mil pessoas. Mas na continuação a gente vê qual é a diferença entre reshut harabim e carmelit, qual a diferença se é uma proibição da Torá ou uma proibição de Rabanan.